Fala pessoal, bom dia. Vamos analisar os jogos de quinta-feira, 23 de junho de 2022. No momento que eu estou gravando, ainda não aconteceram os jogos de quarta-feira, então conferimos a lista no próximo vídeo. Vamos começar com Copa do Brasil, Fluminense contra o Cruzeiro. Os últimos jogos entre eles, empate por 0-0, empate por 2-2 e vitória do Fluminense por 4-1. A equipe do Fluminense vem de vitória, venceu o Avaí em casa por 2-0 pelo Campeonato Brasileiro. Nos últimos 10 jogos, o Fluminense tem 5 vitórias, 3 derrotas e 2 empates. A equipe do Cruzeiro vem de vitória, venceu em casa a Ponte Preta por 2-0. Nos últimos 10 jogos, são 9 vitórias e apenas uma derrota. No mercado de gols, o over 2,5 com uma odd aí já na casa de 2,35. Mas nesse jogo eu não vejo muito valor para estar exposto no mercado de gols. A equipe do Fluminense é favorita mais pelo fato de jogar em casa e estar na Série A do Campeonato Brasileiro e o Cruzeiro na Série B, mas em termos de resultados, a equipe do Cruzeiro tem melhores resultados nesta temporada, mas sabemos que o Fluminense está na Série A e o Cruzeiro na Série B e consequentemente a equipe do Fluminense enfrenta equipes mais fortes que o Cruzeiro, mas o Fluminense não vem jogando bom futebol. Na minha opinião, essa odd do Fluminense deveria estar pelo menos na casa de 2,20 e por isso eu vou colocar a equipe do Fluminense em lei. Lembrando que aqui não é uma entrada punter para fazer e ficar torcendo os 90 minutos, é mais para ter uma ideia do que fazer quando a bola rolar. Dando sequência, vamos para o derby paulista, São Paulo contra o Palmeiras. Os últimos jogos entre eles, vitória do Palmeiras por 2-1 e vitória do Palmeiras por 4-0. A equipe do São Paulo vem de derrota justamente para a equipe do Palmeiras. Nos últimos 10 jogos, a equipe do São Paulo tem 4 vitórias, 4 empates e 2 derrotas. E a equipe do Palmeiras nos últimos 10 jogos são 9 vitórias e apenas um empate. Aqui é um jogo 100% para leitura, eu vou seguir a mesma linha de raciocínio do jogo entre eles no final de semana. A equipe do São Paulo vencia até o final e nos minutos finais sofreu a virada. Na entrevista coletiva, o Rogério Ceni estava muito abatido e com certeza a equipe do Palmeiras chega mais bem preparado psicologicamente para essa partida. No mercado de gols eu não vejo muito valor, já que são jogos de ida e volta. E a equipe do Palmeiras pode entrar com uma formação mais defensiva, já que vai decidir a classificação em seu estádio. E por isso eu vou deixar esse jogo fora da lista. Dando sequência, temos também o Campeonato Brasileiro da Série B, CSA contra o Grêmio. A equipe do CSA ocupa a 16ª colocação. Nos últimos 5 jogos tem 3 empates, 1 vitória e 1 derrota. A equipe do Grêmio na 4ª colocação, nos últimos 5 jogos tem 3 empates e 2 vitórias. Jogando em casa, a equipe do CSA ocupa a 12ª colocação. Em 6 jogos tem 2 vitórias e 4 empates. Ainda não perdeu jogando em casa, marcou 6 gols e sofreu 4. Jogando fora de casa, a equipe do Grêmio ocupa a 4ª colocação. Em 7 jogos tem 1 vitória, 5 empates e 1 derrota. Marcou apenas 2 gols e sofreu 2. Os últimos jogos entre eles, vitória do Grêmio por 2-1 e empate por 0-0. A equipe do CSA vem de um 0-0 fora de casa contra o Guarani. Nos últimos 10 jogos tem 3 derrotas, 1 vitória e 6 empates. E a equipe do Grêmio vem de vitória, venceu em casa o Sampaio Corrêa por 2-0. Nos últimos 10 jogos, a equipe do Grêmio tem 4 vitórias, 1 derrota e 5 empates. E desses 5 empates, 4 deles por 0-0. 3 deles jogando como visitante. O Grêmio é favorito jogando fora de casa com uma odd de 2,30 e como o Grêmio não vem jogando bem fora de casa, eu vou colocar o Grêmio em lei. E temos ainda pela Série B do Campeonato Brasileiro, Ponte Preta contra o Sampaio Corrêa. A equipe da Ponte Preta na 19ª colocação, nos últimos 5 jogos são 3 derrotas, 1 vitória e 1 empate. A equipe do Sampaio Corrêa na 11ª colocação, nos últimos 5 jogos tem 2 vitórias, 2 derrotas e 1 empate. Jogando em casa, a equipe da Ponte Preta ocupa a 15ª colocação. Em 6 jogos tem 2 vitórias, 2 empates e 2 derrotas. Jogando fora de casa, a equipe do Sampaio Corrêa ocupa a 20ª colocação. Em 7 jogos, 1 empate e 6 derrotas. Os últimos jogos entre eles,
Vitória da Ponte Preta por 3-2, vitória do Sampaio Corrêa por 1-0 e empate por 1-1. A Ponte Preta vem de derrota, perdeu fora de casa para o Cruzeiro por 2-0. Nos últimos 10 jogos, a Ponte Preta tem 6 derrotas, 2 vitórias e 2 empates. E a equipe do Sampaio Corrêa vem de derrota, perdeu fora de casa para o Grêmio por 2-0. Nos últimos 10 jogos, a equipe do Sampaio Corrêa tem 5 derrotas, 3 vitórias e 2 empates. A minha ideia aqui era colocar a Ponte Preta em lei, mas a campanha do Sampaio Corrêa fora de casa é muito ruim. Em 7 jogos tem um empate e 6 derrotas, marcou apenas 2 gols e sofreu 11 gols. Colocar a Ponte Preta em back eu acho arriscado, porque a Ponte Preta também não faz uma boa campanha. Jogando em casa em 6 jogos, venceu apenas 2. Eu vou deixar esse jogo fora da lista. Campeonato da Arábia Saudita eu fico de fora. Copa da Argentina também eu fico de fora. Então a lista de quinta-feira ficou aí com Lei Fluminense e Lei Grêmio. É isso aí, galera. Eu vou ficando por aqui. Um grande abraço a todos e até o próximo vídeo.